Bom dia a todos. Que bom estar na presença do Senhor aqui, não é? E bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Eu peço a Deus que você também possa ir onde você está. Também possa sentir um pouco do que Deus está nos dando aqui hoje. Da presença dEle, do Espírito Santo se movendo aqui, da adoração. Deus te abençoe ali onde você está. Mas aqui está melhor. Que momento maravilhoso de louvor que nós temos aqui hoje. Obrigado pela ministração. Obrigado pela instrumentalidade de vocês, da vida de vocês, para nos dirigir em louvor, em adoração. Eu estava me lembrando que há uns 30 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos uma semana, foram acho que 4 ou 5 dias, de ensino sobre os dons espirituais, as manifestações sobrenaturais do Senhor, lá na igreja da Menonita do Boqueirão. Foi uma semana muito tremenda. Eu me lembro que 2 dias, segunda e terça, foi o ensino, e aí foi explicado e foi ensinado, tanta coisa bacana. E na quarta-feira, daí, no terceiro dia, aí também foi ensinado e agora nós vamos praticar esses dons espirituais. Bom, eu recentemente tinha tido uma experiência de um novo nascimento, conhecer o Espírito Santo, e ainda tinha tanta imaturidade, tanta coisa ainda para crescer e para conhecer ainda. E aí o palestrante ali falou, e se você tem algum dom espiritual, use ele agora. Todos os desafios eu sempre achava que era comigo, né? Qualquer coisa sou eu. Nossa, é comigo. E eu estava na igreja do Boqueirão, ali tem já na porta, tem a mesa de som e tem uma marquise aqui. E eu estava aqui perto da parede. E se você tem um dom espiritual, comece a usar. Eu falava em línguas. E aí eu comecei, e tal. E como aquilo estava numa marquise, aquilo deu um eco assim, não é? E toda a igreja bem em silêncio ali. E eu então comecei a falar em línguas ali. E vocês podem bem imaginar o silêncio que estava na igreja naquele momento, né? Para todo mundo era uma coisa nova, inclusive para mim. Nunca tinha orado em línguas, em público assim. Mas o pastor desafiou, eu fui, né? E aí o significado daquilo ali dizia: por que é que vocês se contentam com migalhas? Por que é que vocês se contentam com tão pouco? Deus tem preparado um banquete, uma mesa cheia para cada um de nós. Foi a primeira vez que eu experimentei algo assim. Nunca tinha experimentado antes. E eu me lembro até hoje daquilo que Deus nos falou naquela ocasião. Fazem 30 anos atrás isso. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus sempre é nova. E sempre certeira para todo momento. Por que é que nós nos contentamos com migalhas? Por que é que nós nos contentamos com, às vezes, algumas poucas coisas? Deus tem preparado uma mesa posta, uma mesa farta para cada um de nós. Deus tem preparado uma mesa farta, tremendo, maravilhoso. Amém. Vamos aqui adiante. Domingo passado, eu preguei a mensagem com o título Por Isso Desci. E só recapitulando brevemente a mensagem, foi o encontro de Moisés
com Deus. E essa conversa deles, quando Deus primeiro se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu estar com Deus. E aí Deus começa a conversar com Moisés. E ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Eu vi o sofrimento deles. Eu sei o quanto eles estão sofrendo, porque Deus é um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que conhece o nosso sofrimento. Obrigado. E por isso eu desci. Por isso eu desci. Exatamente porque Deus conhece a nossa situação. E Deus ouve o nosso clamor. Quando nós oramos, quando nós chamamos, Ele nos ouve. Ele vê a situação que nós estamos passando. Sabe exatamente o sofrimento que estamos passando. E em Jesus Cristo, de uma forma plena, quando Jesus toma todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e carrega na cruz, ali Deus, ainda mais especificamente, conhece todos os nossos sofrimentos, o que é que nós estamos passando. Em Jesus, e Ele tomou tudo aquilo sobre si e levou na cruz para morrer por você e por mim. Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que conhece. E eu hoje queria, como falei também no domingo passado, queria trazer a mensagem, por isso desci 2. Talvez é que nem De Volta para o Futuro 2. Né? Vamos fazer aqui a segunda parte. A minha esposa já nem gosta quando eu começo a olhar Rocky Balboa 1, 2, 3, 4, 5, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, né? Mas eu já conheço todas as histórias e fico assistindo do mesmo jeito ali. Bueno, deixa para lá. Por isso desci 2. Vamos lá. Diz o texto, por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Por isso desci. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe quem nós somos, o que passamos. E é por isso que Ele vem para interferir nas nossas vidas, para nos salvar. Por isso Ele desce. Mas quando Deus desce até a nossa vida, existe uma transformação. Quando Deus vem sobre as nossas vidas, quando Deus diz, por isso desci, para livrá-los da terra. Você pode deixar ele projetado, aquele texto ali? Porque senão eu não sei de cor, não é? Para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui. Quando Deus vem sobre as nossas vidas, existe uma interferência e existe uma mudança que acontece sobre as nossas vidas. E essa mudança pode ser muito radical. Essa mudança pode ser muito forte, pode ser muito grande. No caso dos egípcios, no caso dos hebreus aqui, a mudança que veio sobre eles foi uma mudança de moradia. Eles moravam no Egito e passaram a morar primeiro no deserto e depois na terra prometida. Eles mudaram de país. Deus pode vir sobre a sua vida? Você tem dado liberdade para Deus vir sobre a sua vida e dizer, Deus, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida e me dirija e me transforme. Ainda que as transformações que o Senhor vai trazer podem ser muito grandes. Eu quero que o Senhor venha, que o Senhor desça até aqui onde eu estou, na minha pequenez aqui, mas venha, toca a minha vida e me transforma. Os hebreus mudaram de país. Os hebreus, quando Deus desceu, eles mudaram de política.
Havia uma força política sobre eles. Quando Deus desceu, houve uma mudança. Quando Deus desceu sobre a vida dos hebreus, que clamaram, que chamaram, que pediram a Deus por ajuda, quando Deus desceu, eles passaram de ser escravos para ser uma nação livre. Quando Deus desce sobre a vida de algumas pessoas, existe uma transformação. Deus vem até nós e transforma as nossas vidas. Vejam o que aconteceu com Maria. Vejam o que aconteceu com a mãe do nosso Senhor Jesus, Maria, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ali diz, respondeu-lhe o anjo, vamos todos ler juntos ali. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus desce para transformar. E na vida de Maria, houve uma transformação radical. Uma menina de 15 anos, aproximadamente. Uma menina que vive muito bem, obrigado. Está tudo em ordem. Tem um namorado que ela gosta muito. Está feliz. E de repente Deus vem. E a transformação social que Maria passou, por de repente estar grávida, ter que falar isso para as outras pessoas. Não estou casada, mas estou grávida. Como que isso te aconteceu? É do Espírito Santo. Nós hoje conhecemos a história até o final. Ficamos felizes com tudo isso que aconteceu. Louvamos a Deus e contamos na história de Natal tudo o que aconteceu naquele dia. Temos ideia da transformação que aconteceu na vida de Maria quando Deus veio sobre a vida dela? Quando Deus vem sobre as nossas vidas, algo muda. Também não pode ficar a mesma coisa mesmo, né? Zacarias e Isabel tiveram suas vidas transformadas. Zacarias estava lá, no plantão dele, lá no templo, ministrando. O anjo do Senhor apareceu. E ele sendo velho, Isabel sendo velha, o anjo falou, vocês vão ter um filho? E esse vai ser o precursor do Senhor? E toda aquela história, e Zacarias não consegue acreditar naquilo, ele duvida daquilo, o posicionamento do coração dele, ele duvida daquilo ali. Ele fica mudo durante toda a gestação. A vovó estava grávida, não é? A Isabel estava grávida, Zacarias fica mudo. 9 meses, 8 meses, sei lá quanto, não sei quando que o anjo falou, mas Zacarias fica mudo e quando o menino nasce, e todos querem dar o nome dele de Zacarias, e ele pede uma tabuinha e escreve o nome dele é João, a partir daí ele começa a falar, e ele começa a engrandecer a Deus, e falar das coisas tremendas que Deus fez, dos atos maravilhosos de Deus. Esse casal de velhinhos teve a sua vida transformada, porque Deus desceu sobre a vida deles. Ele está tão feliz, tomado pelo Espírito Santo, e ele pega o menino, e tu, menino, serás chamado, tu vais anteceder o Senhor, profeta do Altíssimo, e já começa a declarar as coisas que João vai experimentar durante a vida toda dele. Quando Deus desce sobre as nossas vidas, alguma transformação acontece. Olha o que João, no Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que está escrito ali, no capítulo 4, dos versículos 49 a 53. É aquela história quando o oficial vem pedir a Jesus que viesse porque o filho dele está gravemente enfermo. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Senhor, desce, eu preciso da tua intervenção.
neste caso, naquela situação. Antes que o meu filho morra, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E que coisa maravilhosa. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai que seria aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus desça Jesus até onde eu preciso. Jesus desça para me encontrar. Jesus, eu preciso dessa questão de saúde. Jesus, eu preciso dessa questão do trabalho. Jesus, eu preciso dessa questão com os meus filhos. Jesus, eu preciso dessa questão na sociedade, na colônia. Jesus, desça até nós. Desça até nós e transforme aquilo que nos oprime. Transforme aquilo que está nos apertando. Transforma esse sapato que está nos apertando. Desça, Senhor. Desça até onde nós estamos. E Jesus enviou a sua palavra. Nem fisicamente ele precisou ir até lá, fisicamente ele estava lá, ele enviou a sua palavra e transformou a situação que estava. E houve salvação, e houve transformação, e houve alegria. Vamos para outro texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 16 e 18. Ali Paulo está falando sobre o dia que nós vamos nos encontrar nos ares. Por isso, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos por aqui no pátio da igreja, a gente vai ver ali do cemitério, saindo todo mundo e nós vamos ficar olhando, e daqui a pouco nós subimos também. E assim estaremos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quando a situação está meio difícil, vamos nos consolar uns aos outros com essa esperança viva. O Senhor vem nos buscar. Isso aqui não fica assim para sempre. Isso aqui não é a última palavra. O Senhor vai descer e o Senhor vai transformar as nossas vidas. Um dia, o arrebatamento, para sempre. Mas agora, enquanto o Senhor não vem para esse dia final aqui, para as nossas vidas, para esse dia de início, vamos dizer assim, da nossa eternidade aí, enquanto isso, nós podemos pedir a Deus que desça, Senhor Jesus, desça, Espírito Santo, desça, venha tocar as nossas vidas, vem transformar as nossas vidas, vem mudar a situação. Mas quando Ele desce, existe uma mudança. Nesse dia, nós vamos ter os nossos corpos transformados. Não sabemos o que é um corpo glorificado, mas vai ser. Vai ser. Os que morreram em Cristo, primeiro, vão ressuscitar. Puxa, que glória, que coisa maravilhosa. Quando o Senhor desce até as nossas vidas, há uma transformação, há mudança de vida. Para o último texto, Apocalipse capítulo 21,
Os versículos 1 e 2 nós queremos ler, mas o capítulo 21 e o 22, os dois capítulos, falam da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém que vai descer. Diz o texto: então vi novos céus e nova terra. Esse é João, lá na ilha de Patmos. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Mas vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E aí o capítulo 21, o capítulo 22, fala adiante desses momentos tremendos aqui que nós vamos experimentar na presença do Senhor. Por isso desci. Deus fala lá para os hebreus o que Ele vai fazer há milhares de anos atrás. E Ele continua fazendo isso até hoje e vai continuar fazendo para nos transformar, para salvar as nossas vidas, para transformar a situação na qual nós nos encontramos. Nós temos um futuro maravilhoso. Nós temos uma eternidade maravilhosa para viver. Eu hoje ainda vou plantar muita árvore de maçã. Eu não sei quando o Senhor Jesus vai voltar, mas hoje eu vou trabalhar e estou com alguns planos ainda que eu quero fazer. E a hora que o Senhor Jesus voltar, eu largo tudo e vou embora. Me lembro uma ocasião, eu estava mostrando a nossa casa. Nós construímos a nossa casa com muita alegria, planejamento, gostamos muito, ficamos sempre alegres ali. Um dia eu estava mostrando a casa para alguém, e esse alguém falou, e construiu tudo isso, e vai deixar para o anticristo? Vou sim, vou deixar para ele, né? Mas nova quem usa sou eu. Ele vai ganhar usada e velha. Nova uso eu primeiro. Fica uma casa velha depois para ele lá. Eu vou usar primeiro. Então, irmãos, Martinho Lutero, ele disse, e se eu tivesse certeza, e se eu soubesse com certeza, que Jesus viria amanhã, eu hoje ainda plantaria uma macieira. Hoje nós precisamos que Deus desça para nos transformar a nossa vida hoje. Quando isso acontecer, a volta do Senhor Jesus, a Nova Jerusalém, nós não sabemos. Mas nós não podemos também achar que, Senhor, até o dia que o Senhor voltar e nos arrebatar, nós ficamos aqui aguardando com sofrimento, com situações terríveis, achando que Deus não pode transformar. Ele muda toda e qualquer situação. Ele nos ouve, Ele nos vê. Ele conhece a situação que nós estamos passando. Por isso Ele desce e para transformar a tua vida, a tua situação, aquilo que está passando, aquilo que nós estamos passando. Por isso Ele desce e vai transformando, nos dando talvez pequenas porções daquilo que um dia vai acontecer, daquilo que um dia vai ser transformado de verdade. Você e eu também precisamos descer. Você e eu precisamos descer do nosso pedestal e levar a salvação, levar Jesus para aquele que está oprimido, para o triste, para o desamparado, descer do nosso pedestal e ir até o viciado, até a prostituta, descer até aqueles que estão em trevas, enlaçados. Nós precisamos descer até lá e levar para eles o evangelho da salvação e falar para eles que Jesus transforma, que o Espírito Santo transforma, que Deus transforma,
Nós precisamos descer e chegar até lá, onde é necessário. Vamos nos colocar de pé. Eu sei que Deus tem tocado várias pessoas agora, durante esse tempo aqui, porque o Espírito Santo está presente aqui de uma forma tão maravilhosa. Eu sei que Deus tem tocado a sua vida. E nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você e queremos te abençoar com essa transformação, com esse descer de Deus para tocar a sua vida. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece. Quando Ele ouve, é porque primeiro nós clamamos. Se nós não clamarmos, a nossa atitude de pedir ao Senhor Jesus, desça, antes que essa situação fique irreversível, como foi aquele pai pedindo para Jesus. Essa é uma atitude nossa, é minha atitude. E nós queremos orar por você. E eu quero fazer uma oração final ainda, para que todos possam estar livres para ir para casa. Mas eu quero te desafiar, a todos vocês que querem que nós oremos por vocês. Quero pedir ao pastor Willi, ao pastor Marcos, queria pedir ao Marcos Epp, Denis e Christian, que nos ajudem aqui. Nós queremos orar por vocês. Abençoar, impor as mãos em nome do Senhor Jesus e abençoar, pedindo que Deus toque e abençoe a vida de vocês. Enquanto eu oro, aí logo você também pode sair do seu lugar, pode vir aqui para frente. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. O Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor vê a nossa situação. O Senhor conhece a nossa situação. E o Senhor desce para nos abençoar. Muito obrigado. Obrigado que o Senhor vai continuar descendo, tocando as nossas vidas. Glória ao Teu nome. Obrigado, Jesus, que um dia o Senhor vai descer dos céus. Soada a trombeta. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E já em seguida nós, os que estivermos vivos, para um grande encontro nos ares. Mas primeiro o Senhor desceu para nos buscar. Obrigado pela cidade santa que vai descer dos céus, onde vamos estar para sempre contigo. Onde não precisa de sol nem de lua. Onde a própria glória do Senhor vai ser a luz que ilumina toda essa cidade. Senhor, como podemos te louvar? Como podemos dizer a Ti quão bom o Senhor é? Quão grande o Senhor é? Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Senhor, e o Senhor está pronto para abençoar as nossas vidas. E nós te louvamos. Obrigado por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.